Olá pessoal, vamos para a segunda parte de vedações constitucionais, semana 1, dia 5, questão 11. As despesas de capital de um Estado brasileiro somam 2,5 bilhões. Nessa situação, conforme a Constituição, existe possibilidade jurídica de referido ente federado contrair empréstimo de 3 bilhões ao longo daquele exercício financeiro. Veja, está caindo para o procurador do MPTC ou o TCDF, do MPT do TCDF, ok? MPT não, MPTCDF, ok? Ministério Público aí que atua junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então o que ele está dizendo aqui, ele está querendo se você sabe essa regra de ouro, que as despesas de capital elas têm que ser maior que as operações de créditos, ok? Porque eu não posso contrair empréstimo superior às despesas de capital. Em outras palavras, eu não posso me endividar, ok? A não ser que seja para investimento. Mas ele tem o que? A exceção. Ele está perguntando se você sabe a exceção. Então temos exceção? Sim, desde que aprovado aí pelo Poder Legislativo, nesse caso aí pela maioria absoluta. Então tem a possibilidade. Então aqui, existe possibilidade jurídica? Resposta sim, existe. Vamos ver. Artigo 167, inciso 3º, vai falar que a realização de operação de crédito que excedam o montante das despesas de capital são vedados. Então essa aqui é a regra, ok? É regra que não posso exceder o montante das despesas de capital. Nós temos duas despesas, temos as despesas de capital e as despesas correntes. As despesas correntes elas servem para manutenção da máquina pública. Exemplo, pagamento de servidores, certo? Pagamento de servidores é feito aí por despesas correntes. Então eu não posso aqui despesa de capital vamos supor aqui construção de uma nova sede aí da Polícia Federal, certo? Construir uma sede da Polícia Federal vai ser um investimento, vai ser despesa de capital. Então veja, se eu for utilizar operação de crédito e empréstimos, a regra é que eles sejam iguais ou menores aí ao que? As despesas de capital, ok? Essa é a regra. Por quê? Não posso me endividar, senão eu vou estar contraindo empréstimo, não teria sentido para manutenção aí da máquina pública. No outro mês eu teria o empréstimo e ainda o valor ainda que eu preciso para essa manutenção. Ou seja, eu não posso, perfeito? Então essa situação aqui é a regra. Agora nós temos a exceção, que é o que? Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com a finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo pela maioria absoluta. Então aqui nós temos a exceção. A exceção nos diz que podemos sim superar a operação de crédito, ela pode ser maior que a despesa de capital, mas veja que isso aqui é uma exceção e a exceção deve ser aprovada pelo Poder Legislativo pela maioria absoluta. E aqui ele está dizendo que eu tem possibilidade jurídica de ocorrer isso pela aprovação do Poder Legislativo pelas duas casas, aí no caso do Congresso Nacional, pela maioria absoluta. No caso do TCDF, era só pelos congressistas, não, pelos deputados distritais, ok? Vamos lá. Questão número 12. É conhecida como regra de ouro, que é o que a gente acabou de ver, a vedação prevista na Constituição Federal à realização de operação de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Isso aqui está correto.
ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais, com a finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo pela maioria absoluta. Questão correta. Então veja, é a literalidade do artigo 167, inciso 3º, então a questão está correta. Questão 13. Em determinadas situações previstas em lei, o governo federal poderá conceder empréstimos para pagamento de despesas com pessoal? Resposta: não pode. Tem vedação constitucional. Então, ele não pode emprestar para os estados e municípios para IDF para despesas com pessoal. Veja, são vedados a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos. Isso aqui é a regra. Inclusive, além disso, por antecipação de receitas pelos estados federais, pelo governo federal, estadual e as suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal. Perfeito? Então não pode, são vedações aí previstas na Constituição Federal. Então o governo federal ele não poderá conceder empréstimo para pagamento de despesas com pessoal. Questão 14. Um auditor, isso aqui eu coloquei atenção porque próprio CESP alterou o gabarito. Veja, um auditor considerou regular o montante de operação de crédito realizado no exercício em análise, visto que foi superior às despesas de capital. Isso aqui a regra não pode. Então vamos puxar aqui, regra não pode. Ele acabou de ver várias questões. Exceção. Qual é a exceção? Pode ou não pode? A exceção pode. O que tem que ocorrer? Tem que ser aprovado pela maioria, pelo Poder Legislativo, né? Pela maioria absoluta. Então vamos lá. Então eu tenho a possibilidade? Tenho. Então veja, visto que foi superior às despesas de capital, então da empresa ao Estado no período. Então nessa situação o auditor agiu corretamente. Ele considerou regular o montante. E aí? Agora que sacaneou tudo, certo? Que o CESP tentou salvar essa questão. Então ele verificou que teve o que? Operações de crédito, elas foram superiores a despesas de capital. Então a regra não pode. E exceção pode. E aqui está dizendo que considerou regular. O que eu posso tirar daqui? Nessa situação, o auditor agiu corretamente? Não sei se ele agiu corretamente. Pois é estranho, né? E ele, o CESP tinha colocado como errado, e depois ele disse que agiu corretamente porque tem a exceção. Mas aqui no texto não está dizendo que ele estava nessa situação. Está dizendo só que considerou regular. E não tem nada escrito além disso. Então pode ser o que? Cair na exceção. Mas nessa situação ele agiu corretamente? Putz, não dá para dizer que sim. Então essa questão foi muito mal formulada e o CESP me traz isso daqui, ó. Olha, a regra que são vedados, ele traz a explicação aí, o próprio CESP, mas comporta exceção na parte final do artigo transcrito da Constituição Federal, qual seja a possibilidade que haja excesso, no caso operações autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com a finalidade precisa, aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, conclusão do CESP. Conforme descrito no item sobre avaliação, é possível o auditor conceder parecer favorável
mesmo sendo superior à despesa de capital. Por esse motivo, opta por alterar o gabarito. O examinador até ele tinha errado, de errado para certo. Então, é possível. Então, mas não dá para dizer que nessa situação ele agiu corretamente. É possível sim considerar regular. É possível considerar regular desde que tenha essa condição. Ele não está atendido a essa condição nessa questão. Então, por isso que como que eu vou agir? Como é que eu vou informar que ele agiu corretamente? Falta dados aqui. Ok? Então, o CESP trouxe aí que ele mudou o gabarito, inclusive, ó, mudou o gabarito para certo. Aqui é certo, beleza? Infelizmente vai ter essas questões aí mal formuladas. Vamos lá. O examinador faz uma questão ruim, depois ele tenta salvar e lambuza tudo. A Constituição Federal de 88 permite que a Seguridade Social seja financiada pelo orçamento fiscal. Aqui é uma informação. Depois do ponto já é uma segunda informação. Então ele está dizendo assim, ó, nós temos 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das empresas estatais dependentes. Então eu tenho esses 3, ele está dizendo que o orçamento fiscal pode financiar aí o orçamento da Seguridade Social. Pode, não tem proibição na Constituição Federal, perfeito? Não tem proibição na Constituição Federal e na Lei 8.212 trouxe essa previsão. Veja, a contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Então, a contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal. Porque aqui 8.212 está tratando aqui da Previdência Social. A Previdência Social está dentro do orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, então, ele financia a Previdência Social, e aqui diz que a contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal. Então, o orçamento fiscal pode financiar a Seguridade Social. Continuando, então, a primeira parte está correta, mas só com autorização legislativa específica o orçamento fiscal pode cobrir déficit de empresas estatais. Então está dizendo assim, o orçamento fiscal ele pode cobrir aí o orçamento da Seguridade Social e também déficits aí déficit de empresas estatais quando ocorrer déficit, mas nesse caso aqui com autorização legislativa específica. Certo? Nesse caso que nem entraria aqui nessa situação. Ele já sairia direto daqui para cobrir o déficit lá. Ok? Então, correto aí o item. Veja. São vedados, o artigo 67, inciso 8º, são vedados a utilização sem autorização legislativa específica. Ou, em outras palavras, com autorização legislativa específica, é possível recurso do orçamento fiscal e também da Seguridade Social suprir necessidades ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos, inclusive os mencionados no artigo 65, parágrafo 5º, que é o orçamento fiscal, investimento e da Seguridade Social. Ok? Então, aqui também eu na primeira parte aí da questão, que fala lá aqui na Constituição Federal, que ele fala aqui, ó, a Constituição Federal de 88 permite que a Seguridade Social seja financiada pelo orçamento fiscal. Aqui embaixo
ele está trazendo isso aqui, essa possibilidade, ó, inclusive dos mencionados no artigo 65, 5º, orçamento fiscal e investimento de seguridade social. Então, o orçamento fiscal pode suprir necessidades aí do orçamento da seguridade social. Aí também eu consigo extrair a resposta desse inciso, a resposta completa desse inciso. Então, o item está correto, ok? 16. Seus créditos especiais e extraordinários forem autorizados e promulgados nos últimos 4 meses do exercício de um exercício, eles podem ter sua vigência prorrogada para o exercício financeiro subsequente, independentemente de novo ato da administração pública, enquanto perdurar o saldo correspondente. Pessoal, isso aqui é mais de créditos adicionais, ok? Isso aqui vai ter uma aula específica para tratar dos detalhes disso aqui, certo? Isso aqui olha, que ele está trazendo aqui é uma previsão constitucional que trata dos créditos especiais, são os créditos que não estavam previstos inicialmente na LOA, e também os créditos extraordinários, certo? Então, o que ele está dizendo aqui, que lá nos últimos 4 meses, entrou lá setembro, outubro, novembro, dezembro, então 1, 2, 3, 4, se forem abertos nesses 4 últimos meses aqui, poderá os seus saldos remanescentes serem novamente reabertos aqui, ó, reabertos aqui para continuar a execução, perfeito? Porque não teve um ano para ele ser executado. Então, ocorreu, por exemplo, imagina que a situação em dezembro, ocorre uma calamidade pública e aí chega o final do ano, não fecha-se esse crédito porque acabou o exercício financeiro, não teria sentido. Então, essa barreira vai ser ultrapassada e vai passar para o próximo exercício financeiro, mas precisa ser reaberto, ou seja, ele precisa de novo ato da administração pública, ok? Mas isso a gente vai ver novamente e não precisa se preocupar com os detalhes. Mas veja, os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Agora, salvo seu ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, em caso que reabertos nos limites dos seus saldos. Então, precisa sim ter aqui a reabertura. Então, não é automático. Então, o item está incorreto para dizer que independente de novo ato da administração pública. Precisa desse novo ato sim. 17. Subindo o nível. Considerando que o Poder Executivo tenha determinado em um ato normativo a realização de um programa, veja, um programa iniciado em 2009 com conclusão prevista para 2011, do que? Implicando despesas de custeio, isso aqui é informação importante para nós, ao longo de todo o período. E mesmo considerando que haja disponibilidade de recursos na fonte indicada, ainda assim o parecer do órgão técnico deverá ser contrário à implementação da imediata do referido programa, pois este dependerá de prévia inclusão do PPA ou lei que autorize a sua inclusão. O que ele está trazendo aqui? Ele está perguntando se você sabe o que está previsto no artigo 67, parágrafo 1º. Ele vai estabelecer lá dizendo assim que nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro, está ultrapassando? Tá, olha só, está ultrapassando um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA ou lei que autorize a sua inclusão. E aí, tá certo então? Resposta, pensa aí, para o vídeo e pensa, tá certo? A resposta é o que? Tá errado, porque nenhum investimento vai tratar do que? De despesas de capital, certo? Então vai comprar equipamentos, vai comprar material permanente, vai construir prédios, hospitais, isso é investimento. Agora ele está falando aqui de despesas de custeio, programa com despesas de custeio não vai ser investimento. Então
não precisa estar incluído na LOA. Então deverá ser contrário à implementação imediata, pois dependerá de prévia. Não depende de prévia inclusão no PPA. Tem que estar onde? O programa, quando ele se tratar de despesa de custeio ou correntes, ele vai estar previsto na LOA. E quando for um investimento superior a 1 ano, ele vai estar previsto no PPA ou lei que autoriza a sua inclusão. Então veja que ele tentou te confundir com isso daqui. Veja, nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro deve ser feito sem prévia inclusão no PPA ou lei que autorize sua inclusão. E o 67 ele diz que são vedados programas, início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Tratou de despesas devem estar previstas aonde? Na lei orçamentária. Perfeito? Tem que ter autorização legislativa. Então, não precisa incluir no PPA, porque programa, está tratando de um programa e está tratando de despesa de custeio e não de capital. Por isso, não precisa ser incluído aí, incluído no PPA. Perfeito? Então, item errado. 18. O presidente da República pode, mediante decreto, ainda que sem autorização legislativa, utilizar de recurso do orçamento fiscal para suprir necessidade da empresa pública federal. Necessidade da empresa pública federal pode, mas não mediante decreto, e sim mediante autorização legislativa específica. Ok? Então, a questão está errada. Então, é vedada a utilização sem autorização da autorização legislativa específica de recurso do orçamento fiscal da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas. Ok? Então, é vedado sem autorização legislativa específica, ou seja, com autorização legislativa específica, pode ser utilizado recurso do orçamento fiscal para cobrir déficit de empresa. Ok? Então, não pode ser mediante decreto. 19. Uma única hipótese de autorização para abertura de créditos ilimitados. Não existe abertura de crédito ilimitado. Está errado. Pode parar. Então, são vedados a utilização, concessão, utilização de créditos ilimitados. Não comporta exceção. Última questão. Admite-se a utilização mediante autorização legislativa específica de recurso do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir a necessidade de cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Acabamos de verificar isso daí, a questão está correta, portanto. É assim, terminamos aí a nossa bateria. Até a próxima.